Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é para a política na América Latina. Aqui diz que comunista e ultradireitista disputarão o segundo turno no Chile após uma eleição acirrada. A ex-ministra Janete Jara conquista 26,8% dos votos e enfrentará no dia 14 de dezembro o ex-deputado José Antônio, que obtém 24%. E aqui também nos diz que a Janete Jara, candidata comunista, tem propostas de desenvolvimento com inclusão. Agora, o ultradireitista José Antônio tenta virar presidente do Chile pela terceira vez. Agora, no carrossel de imagens desta segunda-feira, é um destaque para o 7º dia de COP30. Temos, por exemplo, aqui alguns resumos. O banquetaço, estudo da ONU, projeta rombo no PIB sem ações climáticas, e a ministra Marina Silva contra combustíveis fósseis. Esses são alguns destaques aí deste evento. Agora também temos um caso da editoria internacional, uma tragédia que aconteceu no Oriente Médio. Um acidente de ônibus mata 45 peregrinos indianos na Arábia Saudita, de acordo com a polícia. E o veículo teria batido em caminhão que carregava combustível. Agora, mudando um pouco de assunto, já na política nacional, temos aqui um destaque para o governo Lula. Aqui diz que a verba da Secretaria de Comunicação para a gestão Lula, se promover, supera a de utilidades públicas. E também temos um destaque para os estudantes. Para atrair alunos do Mercosul, o governo agora quer aplicar o Enem em Argentina, Uruguai e Paraguai. E ainda na editoria internacional desta segunda-feira, no Folha de São Paulo, Trump agora quer que o Partido Republicano vote por divulgação dos arquivos do caso de Jeffrey Epstein. Inclusive, uma brasileira conta como se tornou vítima da rede de abusos desse financista morto em 2019. E a entrevista em destaque desta segunda-feira da Folha de São Paulo é com o doutor por Harvard, Adilson Moreira. Ele afirma o seguinte: critério para o Supremo Tribunal Federal deveria ser o da diversidade, não do cálculo político. Ele afirma que juiz negro na corte daria vazão a anseio. E ainda falando sobre política, ainda que longe de uma quebra, relação de Alcolumbre e Mota esfria e Congresso vive embates. E líder do PT vai propor saída de derrite da relatoria do PL antifacção. Já um outro assunto, o Brasil empurrou a gente para o Paraguai, afirma a última CEO, parte da família Lupo, no poder. A empresa abre fábrica no exterior para fugir de impostos e enfrentar concorrentes asiáticos. Também temos um outro assunto. Privilégio provoca desigualdade no impacto da crise ambiental, afirmam os participantes de debate. E de acordo com ativistas, comunidades afetadas pela transição devem ser ouvidas. Agora, falando sobre o câncer de próstata, temos aqui uma fala de Laerte após descobrir o câncer. Ela afirma que mulheres transexuais precisam entender que têm próstata. E sobre esporte, o Campeonato Paulista, Santos diz ter evitado incêndio no estádio do Corinthians com vitória há 90 anos. O time aponta que existia um plano de botar fogo no Parque São Jorge em caso de derrota. Já no Caderno Todas, temos aqui uma matéria sobre música. Maestrina é a primeira mulher a reger a Orquestra Sinfônica de Teherã. Agora, nos assuntos de economia, sobre agronegócio, multas contra o agro por calote em frete de caminhões crescem 10 vezes e o setor apela ao Supremo Tribunal Federal. Aqui diz que os produtores pedem a suspensão de frete mínimo, alegando distorções no mercado.
E mercado aposta que Bovespa ainda tem fôlego para novas altas e saiba se vale a pena entrar. O investimento é recomendado para pessoas que já tenham reservas de emergência. E falando sobre os feriados, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é feriado nacional desde 2023 e conheça os direitos do trabalhador. Aqui afirma que o pagamento em dobro ou folga compensatória está previsto para quem trabalha nesta data. Agora, um outro destaque também no interior de São Paulo, a ANAC impõe inclusão de 189 terrenos em concessão de Viracopos em decisão unilateral. Aqui nos informa que a agência pressiona a transferência de áreas em meio à disputa sobre a concessão do aeroporto. Agora, na editoria de política, temos aqui um destaque sobre as eleições do próximo ano. Aqui diz que o bolsonarismo é ameaçado por segunda tentativa de debandada e filhos de ex-presidente reagem. E redução de pena já garantiu votos e será aprovada em 2025, afirma relator. Agora, falando de assuntos do cotidiano aqui no nosso país, temos aqui o primeiro caso sobre violência lá em São Paulo. Criminosos criam perfis falsos em site e atraem garotos de programa para assaltos. Profissionais mudam rotina de atendimentos e pedem mais segurança para a plataforma. E um outro assunto, caminhoneiro amarrado no rodoanel afirma não se lembrar de quando falsa bomba foi posta. Em entrevista que aconteceu à Record, o motorista conta ter sido agredido com chutes neste episódio. Nos assuntos internacionais, equatorianos rejeitam liberar bases militares estrangeiras no país em derrota para Noboa. Proposta do presidente, nova constituinte também é rejeitada em referendo nacional. E sobre a Venezuela, Marco Rubio diz que os Estados Unidos classificaram como terrorista cartel que alegam ser dirigido por Maduro. Sobre ciência, temos aqui dois destaques para esta segunda-feira. Brasileiros acham pterossauro filtrador dentro de vômito fóssil. Aqui nos explica que esse réptil voador provavelmente foi comido e regurgitado por um dinossauro de grande porte. Também na astronomia, que diz que construção de estação espacial privada pela Americana West gera corrida entre as empresas. Agora, no caderno do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos aqui a nossa manchete para o dinheiro público. Orçamento bilionário consolida partidos com status de empresa. Recursos à disposição das legendas alcançam 6,4 bilhões de reais. Em ano de eleição, os partidos entrarão em 2026 com pelo menos 6,4 bilhões de reais em caixa, que é um volume recorde desde o ano de 2017, que é maior do que o orçamento somado de 8 ministérios do governo federal e o valor de mercado de 27 companhias listadas na Bolsa de Valores brasileira. Esses recursos disponíveis para as legendas são públicos e vêm do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é conhecido como Fundo Eleitoral. E aqui nos explica que essa verba é ainda incrementada por rendimentos de aplicações financeiras que as siglas fazem antes de começar a distribuir o dinheiro entre os candidatos. E especialistas dizem que o modelo concentra poder nos dirigentes, o que torna a gestão partidária pouco transparente. E para eles, o sistema acentua a desigualdade entre as siglas, reduz o controle sobre gasto do dinheiro público e limita tanto a competitividade eleitoral quanto a renovação interna das legendas. Inclusive, temos um especialista que fala sobre esse assunto, que é o professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Wagner Mancuso. Ele diz que o critério cria barreiras para partidos menores. Agora, sobre eleição presidencial, aqui na América Latina, temos aqui o seguinte destaque.
Candidatos comunista e de ultradireita vão ao segundo turno no Chile. A Janete Jara e José Antônio disputarão o segundo turno em dezembro. Insegurança deve ser principal tema. E as projeções indicavam que a direita consolidou a maioria no Congresso. Aqui, por exemplo, temos uma porcentagem em destaque: 140% foi o aumento da taxa de mortalidade por homicídio no Chile em uma década. Agora, sobre saúde, temos aqui esta matéria em destaque. Saúde diz que vai agir contra médicos que faturam com espaiciopatia, que é uma síndrome sem comprovação. O ministro Alexandre Padilha afirmou que acionará a AGU, CFM e vai à Justiça. Esse caso foi noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo. E falando sobre as comunicações, temos aqui a matéria que a emissora de rádio que faz oposição ao Alcolumbre tem licença cancelada. O presidente do Senado diz não ter exercido influência na decisão sobre os adversários. E falando sobre economia e negócios, Pix muda a vida do consumidor, do varejista e da gás à economia popular. Aqui nos informa que esse meio de pagamento reduz custos e aumenta o volume de recursos no caixa de lojistas. Agora, um próximo destaque é que diz que indígenas estão entre a expectativa por verbas e o ceticismo. Notícia sobre o fundo para manter a floresta em pé na Amazônia foi recebida com esperança e dúvidas em terra indígena lá no Pará. E caciques apostam em drones para vigiar os traficantes que estão presentes na região. Um outro assunto: poderes têm de se entender por ajuste, afirma Mendonça de Barros em entrevista ao Estadão. E Diogo Moreira é campeão da Moto2, que é um título inédito para o país, que no caso é o Mundial de Motovelocidade. E aqui também diz que equatorianos rejeitam volta de bases militares estrangeiras. E por último, aqui no Estadão, temos um assunto do Caderno de Cultura: olhar de uma visionária sobre si. A autora de O Conto da Aia, a Margaret Atwood, envereda pela autobiografia. E ela completa 86 anos amanhã, terça-feira, dia 18 de novembro. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos aqui a manchete: Câmara amplia em 22 bilhões despesas com o servidor até 2028. Na contramão da reforma administrativa, os deputados aprovam aumentos e criam penduricalho com impacto orçamentário. Enquanto a proposta de reforma administrativa caminha a passos lentos, a Câmara dos Deputados aprovou projetos que aumentam gastos com funcionalismo em 22 bilhões de reais nos próximos 3 anos. E aqui, nessa matéria, explica que nesta lista estão a aposentadoria integral e paritária de agentes de saúde de combate a endemias e o aumento escalonado de 24% em 3 anos para servidores do Judiciário, com criação de adicional de qualificação. E o impacto pode ser ainda maior, levando em conta o efeito cascata, quando outras categorias pedem equiparação de benefícios. As medidas dependem de aval do Senado. Ainda falando sobre política, pauta da segurança abala a relação entre Planalto e Mota. A indicação do deputado Guilherme Derrite, que é um aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para relatar o projeto do governo contra facções, ampliou a lista de episódios de desgaste no ano entre o presidente Lula e a Câmara. E facções usam redes sociais para recrutar jovens para o crime. As redes sociais viraram uma janela de oportunidade para as facções se promoverem e também cooptarem novos integrantes, em especial o público mais jovem. E plataformas alegam remover conteúdos de apologia ao crime organizado. E falando sobre a questão do crime, temos aqui esta próxima manchete:
Força-tarefa no Rio atuará para remover barricadas do tráfico. O governador Cláudio Castro deve se unir hoje com prefeitos para discutir a ação. O estado já mapeou 13,6 mil pontos de bloqueio. Também temos mais um destaque nesta segunda-feira aqui na capa do Jornal Globo sobre política. Aqui diz que a Alcolumbre faz Amapá injetar 10 milhões de reais no desfile da Mangueira. Enredo da escola na Sapucaí em 2026 contará a história de Mestre Sacaca, que é o curandeiro e folclorista amapaense, conhecido como guardião da Amazônia Negra. E falando sobre COP30 Amazônia, temos aqui um próximo destaque sobre novas tecnologias que ajudam na revelação de segredos dos oceanos. Entre as tecnologias que transformam o conhecimento sobre os oceanos estão as que buscam fragmentos de DNA contidos na água para desvendar a vastidão da biodiversidade. E falando sobre meio ambiente, o Jornal Globo nos traz aqui uma entrevista que aconteceu com a ativista francesa Agnès Calamarde. Ela aponta resistência de nações a assumir responsabilidade no tema preservação do meio ambiente e fala também das contradições do governo Lula nessa área ambiental. Agora, sobre as eleições aqui na América Latina, temos aqui esta imagem. No Chile, esquerda e direita vão se enfrentar no segundo turno. A Janete Jara, ex-ministro do Trabalho do presidente Gabriel Boric, ficou em primeiro lugar nas eleições presidenciais chilenas e agora vai enfrentar no segundo turno o ultraconservador, o José Antônio. E falando sobre saúde, temos aqui um destaque sobre café da manhã. Como desfrutar a refeição mais importante do dia. Aqui diz que o desjejum é uma ótima maneira de combater o estresse e pulá-lo como estratégia para emagrecer não é uma boa ideia, apontam as pesquisas. Agora um outro assunto, o Ministério da Educação avalia Enem para países vizinhos. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou ontem, domingo, que estuda a possibilidade de aplicar as provas do Enem em países do Mercosul para brasileiros e estrangeiros. E sobre o segundo dia de provas do Enem, Ozempic e Bolt aparecem entre as 90 questões da prova. E aqui nesta imagem temos a fila de espera de estudantes aguardando o início do segundo dia de provas do Enem, lá na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. E por último, temos um destaque do segundo caderno, Casa Brasil, Arte de Portas Abertas. Exposição coletiva de 57 artistas e mostra individual marcam uma nova fase do Centro Cultural, conhecido como Casa França Brasil, lá no centro, no Rio de Janeiro. E no Correio Brasiliense, temos aqui a manchete de hoje, que é para o Enem. Questões destacam mudanças climáticas e vacinas. No segundo dia de exame, os candidatos enfrentaram questões que procuraram aproximar os conteúdos estudados da vida real. Provas de matemática e ciências da natureza exploraram temas como poluição, reciclagem e eficiência energética. E até o atleta jamaicano Usain Bolt e as tirinhas da Turma da Mônica apareceram também nos enunciados dessa prova. E capacidade de interpretação e leitura de dados foram cruciais para um bom desempenho. Já um próximo destaque, Cúpula dos Povos critica falsas soluções na COP. Na semana decisiva em Belém, carta assinada por mais de 1.100 organizações repudia a lógica capitalista a conduzir os debates sobre sustentabilidade. Aqui diz que a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas entra na segunda semana, marcada por protestos e cobranças da sociedade civil. Em uma programação paralela ao evento da ONU, a Cúpula dos Povos divulgou um manifesto
com críticas contundentes às discussões em curso em Belém. E o documento, que foi assinado por 1.109 organizações sociais e movimentos políticos, afirma que o modo de produção capitalista é a causa principal da crise climática crescente. Acusa governos de países ricos e megacorporações de terem a maior responsabilidade pela emergência climática global. Atesta que as comunidades periféricas são as mais atingidas pelos extremos climáticos e também pelo racismo ambiental. E decreta ainda a morte do multilateralismo, evidenciando o fracasso de conferências mundiais e exige a participação dos povos nas soluções climáticas. E o encerramento da Cúpula dos Povos teve a participação do cacique Raoni. O líder indígena de 93 anos pediu aos ativistas para manterem essa mobilização. Essa carta foi entregue ao presidente da COP30, que é o embaixador André Corrêa do Lago. Inclusive, temos a fala do cacique Raoni. Ele afirmou o seguinte: mais uma vez, peço a todos que possamos dar continuidade a essa missão de defender a vida da terra. Agora, um outro destaque também aqui no Correio Brasiliense desta segunda-feira é sobre imóveis, demanda por moradia em alta no Distrito Federal. Celestino Francon Júnior, que é presidente da ADEMI, diz que o mercado está aquecido e há oportunidade de bons negócios. Sobre o tarifaço, setores esperam nova redução de taxas. Ainda sobretaxados em 40% pelos Estados Unidos, exportadores de café e carne contam com avanço nas negociações entre os governos Lula e Trump. Também temos aqui um destaque sobre a ultrapolarização no Chile. Com 26,7% dos votos no primeiro turno, a esquerdista Janete Jara vai enfrentar a ultradireitista José Antônio, que conquistou 24,1%. É uma disputa pautada por segurança e também imigração. Já no caderno de versão em arte, em entrevista, o Leandro Hassum fala sobre a preparação para viver Silvio Santos em uma cinebiografia. Na área da saúde, temos um destaque para um adesivo que ajuda a detectar câncer de pele. Sobre esportes, corrida pela saúde dos bebês. Um evento que aconteceu no Parque da Cidade celebrou o Dia Mundial da Prematuridade. E o pai de 2 crianças nascidas prematuras, o medalhista Caio Bonfim, levou os filhos para esse encontro. E por último, temos um destaque para o Dia da Consciência Negra. Histórias que inspiram a resistência. Marcado para quarta-feira, o encontro CB Debate Histórias de Consciência, Mulheres em Movimento, que é organizado pelo Correio, promove uma discussão sobre a importância das trajetórias femininas negras para a construção social de um país mais inclusivo. E também teremos um desfile contra o feminicídio nesta mesma programação. Agora sobre o jornal O Povo desta segunda-feira. De acordo com o relatório da Universidade Federal do Ceará, UFC, o mapa do Ceará terá 95% de área seca ou muito seca até 2100. Por causa do impacto das mudanças climáticas globais, o território do estado terá 38% de terras áridas, que é um cenário semelhante ao encontrado no deserto. E a maior Expoesse em 30 anos é o próximo assunto que está na editoria de economia. A feira encerrou mais uma edição, confirmando a projeção de 20 milhões em negócios e atraindo 300 mil pessoas ao Parque de Exposições Governador César Carnes, em Fortaleza. Um outro assunto em cidades diz que cerca de 70% dos inscritos compareceram ao Enem, estima o Ministério da Educação num balanço parcial. Já sobre Farol, temos um destaque para o Chile.
comunista Jeanette Jara e ultradireitista José farão um segundo turno. E sobre esportes, com show de atacante de 15 anos, Fortaleza goleia e vai à final contra o Ceará. Já um próximo destaque no caderno Vida e Arte, série sobre assassinato de Ângela Diniz revela machismo da elite brasileira. Já no caderno Farol, última turnê de Gil leva milhares de fãs ao Centro de Formação Olímpica. Agora na capa do jornal Valor Econômico desta segunda-feira, dia 17 de novembro, temos aqui estes três principais destaques. O primeiro fala sobre gestão. O Marcos Lacerda, da empresa TIM, afirma o seguinte: as fronteiras entre publicidade e negócio mudaram e continuam mudando. Já sobre impostos, Justiça limita o uso de créditos tributários obtidos em ações de associações genéricas. E Celso Ferrer, que é o CEO da Gol, conta como engajou a equipe no momento mais difícil que a companhia enfrentou. E a manchete de hoje fala sobre contas públicas. Aqui diz que medidas podem evitar um shutdown local em 2027, mas efeito não dura. Um estudo do IBRE-FGV avalia que risco maior é afastado no primeiro ano de governo, mas sem impacto estrutural, a trajetória da dívida não muda. E exportador deixa mais dólares no exterior. Aqui nos informa que os exportadores voltaram a deixar parte do valor de suas vendas fora do país, em meio ao enfraquecimento da cotação do dólar, que é um movimento diferente do ocorrido no fim de 2024, quando a moeda alcançou os R$ 6,30. E abre aspas. No fim do ano passado, o exportador aproveitou para internalizar capital com dólar mais alto e agora, com o câmbio mais apreciado, ele voltou a deixar um pouco mais de capital no exterior, afirma a Júlia Marasca, ela que é economista do Itaú Unibanco. E os dados do Banco Central mostram que o saldo que permaneceu no exterior estava em torno de 6,6 bilhões de dólares, no acumulado em 12 meses até o mês de setembro, enquanto em dezembro do ano passado esse montante era de 2,9 bilhões de dólares. E falando sobre a política, aqui na América Latina, a direita chega mais forte ao segundo turno no Chile. Com 98% das urnas apuradas, a candidata de esquerda e da situação, que é a Jeanette Jara, saiu na frente no primeiro turno no Chile, com 26,8% dos votos. Mas o quadro esperado para o segundo turno é diferente. Isso porque houve grande fragmentação de candidaturas e votos na direita no primeiro turno. Além do ultraconservador José Antônio, que alcançou 24% dos votos e vai para o segundo turno, disputaram ainda o populista Franco Parisi, que também defende bandeiras da direita, e teve 19,7%. O libertário Johannes Kaiser, com 14% dos votos, e Evelyn Matei, com 12,5%. E as questões migratórias e de segurança pública dominaram esses debates na corrida eleitoral do país vizinho. E falando sobre meio ambiente, temos aqui uma entrevista em destaque que fala sobre clima e vulnerabilidade. E abre aspas. Não há como escapar. Existe uma crise climática que está tendo impacto maior sobre os mais vulneráveis e entre eles estão refugiados, afirma o Filippo Grandi, que é alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados durante a Conferência do Clima lá em Belém. Ele afirma o seguinte: nosso apelo aqui na COP é para que não esqueçamos estas pessoas nos planos de ações. Ainda falando sobre o meio ambiente, combustível fóssil atravessa e desafia COPs. É precoce apostar nas conclusões da COP30. Ninguém espera resultados surpreendentes, mas uma sinalização de abandono gradual dos combustíveis fósseis seria um passo histórico.
As decisões da COP30 giram em 3 órbitas. A primeira está no nível político, a segunda é a pauta formal de negociação e a terceira terá algum plano sobre o distanciamento da produção e consumo de carvão, petróleo e gás. E este terceiro tópico faz parte do que foi decidido na COP28 em Dubai e esquecido na COP29 em Baku, mas ressurgiu em Belém na COP30. E agora é preciso ver se o assunto conseguirá ter tração dentro das salas de negociação e dobrar a resistência do setor de petróleo. Agora, o outro assunto é sobre local para rejeitos radioativos. Aqui neste destaque afirma que a falta de local definitivo para o armazenamento de rejeitos radioativos pode obrigar as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 a interromper as atividades a partir de 2030. A demora na implantação do Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental, que é um projeto da Comissão Nacional de Energia Nuclear destinado a receber, em caráter permanente, os rejeitos de baixa e média atividade gerados pelas unidades de Angra, gerou esse impasse. Outro destaque da editoria internacional diz que corte de tarifas eleva urgência de acordo com os Estados Unidos. A redução de tarifas, que foi anunciada por Donald Trump na última sexta-feira, aumenta a necessidade que o Brasil, que busca um acordo final com os Estados Unidos, consiga suspender esse tarifaço. Isso porque a redução anunciada pela Casa Branca deve favorecer exportadores de países que fecharam acordos com Washington e aumentar a concorrência para produtores brasileiros. Aqui nos explica que produtores de países que não entravam nos Estados Unidos com tarifa de 10% podem passar a ser competitivos agora, com a redução da taxa, enquanto o Brasil continua submetido à alíquota punitiva de 40%. E os mais relevantes são café e carne bovina. Ambos representam quase 7% do total exportado aos Estados Unidos. Os produtores de café se mobilizam pela aceleração do acordo entre os países. E aqui no Valor Econômico também temos um destaque para a publicidade. A presença de pessoas negras na publicidade cresceu, mas ainda é percebida como pontual. E aqui temos a fala de Regiane Romano. Ela afirma o seguinte, que para contar essas histórias com propriedade, precisamos de negros também nos bastidores. Afirmou Regiane, ela que é do Publicis Group. E sobre política, PL antifacção será votado amanhã em sistema híbrido. Mota não está disposto a novos assediamentos e o governo continuará criticando o texto, que também não agrada à oposição. E sobre o judiciário brasileiro, Bolsonaro pode pedir benefício humanitário. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do recurso do ex-presidente e manteve a pena de 27 anos. E disputa no Distrito Federal orbita em torno de Michele Bolsonaro. Aqui nos diz que a ex-primeira-dama é considerada a favorita. A composição pode atrapalhar os planos do governador Ibanez Rocha. E no Congresso, CPI mista do INSS ganha fôlego e mira políticos. Dando continuidade aos destaques do Valor Econômico desta segunda-feira, temos aqui esta matéria. Governo Lula gasta mais para se promover do que com campanhas de vacinação. SECOM nega uso político da publicidade federal e diz que o único objetivo é garantir o acesso da população beneficiada às informações relacionadas a esses serviços e entregas. Aqui diz que, na véspera do ano eleitoral, o governo Lula ampliou o dinheiro destinado a divulgar slogans e programas da gestão petista, como o próprio Brasil Soberano e Gás do Povo. Descrita no orçamento como comunicação institucional, esse tipo de verba agora ocupa 57% da rubrica para publicidade federal.
E aqui nos explica que os 43% restantes custeiam as chamadas ações de utilidade pública, que incluem desde campanhas de vacinação do Ministério da Saúde e a divulgação das regras do saque e aniversário do FGTS. E os percentuais marcam uma mudança na distribuição do orçamento de comunicação, que chegou a destinar 70% dos recursos para campanhas de utilidade pública em 2015. E no último ano de Jair Bolsonaro, na presidência em 2022, a outra fatia, que prioriza a propaganda do governo, alcançou 50,6% dos recursos, o pico na gestão passada. Agora, a gestão Lula manteve uma divisão quase igual entre as duas ações. Durante o ano de 2025, porém, o governo ampliou o orçamento da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, em mais de 116 milhões de reais, e também consolidou o avanço da verba de divulgação das bandeiras do governo. E o levantamento considerou também valores reservados para as duas ações de comunicação social do governo, que somam 1,54 bilhão de reais. E desse valor, a publicidade de utilidade pública tem 661,6 milhões distribuídos entre diversos ministérios, incluindo uma pequena parcela na SECOM. E em nota, a SECOM nega o uso político dessa publicidade federal e a pasta afirma que esse único objetivo é garantir o acesso da população às informações relacionadas a esses serviços e entregas. E aqui também nos explica que a pasta ainda planeja gastar mais 100 milhões de reais por ano com um novo contrato de comunicação digital. Os documentos da licitação das agências, que está em fase inicial, ou melhor, em fase final, mostram que o governo deseja produzir cerca de 3.000 vídeos por ano para as redes sociais, sendo que apenas os 576 vídeos com apresentador devem custar 12,3 milhões de reais no ano. E esse novo contrato ainda deve incluir a criação de podcasts e videocasts em outros produtos. E na disputa, as agências tiveram de apresentar uma proposta de estratégia criativa e eficaz de comunicação para aumentar o engajamento e alcance das mensagens do governo nas redes em temas como Pé de Meia, Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida. Agora, falando sobre um outro assunto, temos aqui um texto de Andréa Joubert. Ela escreve o seguinte, na editoria de política: quem é o pato manco da política que decolou após a mega-operação no Rio de Janeiro? Num cenário em que a maioria dos brasileiros aplaude a ação no Estado contra o crime, mesmo sob suspeita de excessos, é preciso prestar atenção em Cláudio Castro. E Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, é indiciado em inquérito da Polícia Federal sobre a importunação sexual. Lembrando que o ex-ministro deixou o cargo em setembro do ano passado após essas acusações. E ele nega. Sobre justiça eleitoral, temos aqui que a Justiça condena Marçal por difamação contra Tabata em 2024. O juiz vê ataque à honra da deputada por declaração do empresário durante a pré-campanha à prefeitura. Um outro assunto: relações entre Brasil e Moçambique fazem 50 anos e Lula viaja ao país. E por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal torna Eduardo Bolsonaro réu por articular sanções contra autoridades. O parlamentar teria atuado para intimidar autoridades que investigam, processam e julgam seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na ação da trama golpista. E Hugo Mota afirma que disputa sobre PL antifacção reflete uma democracia viva. O presidente da Câmara afirma que briga entre direita e esquerda não preocupa. O importante é combater a violência.
E o líder do PT apresenta projeto que pode antecipar a cassação de Eduardo Bolsonaro. A proposta de Lindenberg Farias muda regras da sanção por excesso de faltas. O líder do PT na Câmara, que é o Lindenberg Farias, protocolou um projeto de resolução para tentar antecipar a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. O objetivo é antecipar essa sanção por excesso de faltas, que, pelas regras atuais, só aconteceria a partir de março de 2026. E, de acordo com o PT, o terceiro filho do ex-presidente Bolsonaro já acumulou cerca de 70% de faltas necessárias para a cassação. A perda de mandato, segundo a Constituição, acontece quando as faltas chegarem a 1/3 das sessões ordinárias do ano. Lembrando que Eduardo vive nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano para poder articular apoio à defesa política do pai com autoridades e parlamentares norte-americanos. Ele licenciou-se do mandato por 120 dias e o benefício terminou em 20 de julho. E desde então, o deputado tem faltado às sessões do plenário. E esse projeto, que foi apresentado pelo Lindenberg Farias, diz que a checagem da frequência em plenário será feita de maneira contínua e cumulativa durante a sessão legislativa, com base nos registros eletrônicos de presença nas sessões deliberativas. A Secretaria-Geral da Mesa vai elaborar pareceres mensais de acompanhamento da assiduidade parlamentar. Isso serviria para alertar a presidência sobre eventuais riscos de descumprimento do limite constitucional de faltas. Também temos aqui uma outra matéria no Valor Econômico sobre política, que a Polícia Federal sugere a inclusão de Mauro Cid em programa de proteção a testemunhas. Essa informação foi encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes à PGR. E o ministro também determinou que o órgão se manifeste sobre o pedido de extinção da pena do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E esses foram os principais destaques das capas dos principais jornais aqui do nosso país. E às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Não para, não para, não para, não para, não para.
Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Daremos início aos destaques desta segunda edição pelo site do Jornal Globo. Temos aqui um destaque sobre a economia. Câmara amplia a despesa com servidor em 22 bilhões nos próximos 3 anos. Medidas que aumentam benesses precisam de aval do Senado, mas vão na contramão da proposta de reforma administrativa. E na política, indicação de Derrite para a relatoria do PL antifacção abala a confiança do Planalto em Mota e amplia a lista de atritos. Esse episódio se soma à derrubada, no mês de junho, do decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras. Aqui nos diz nesta matéria que a escalação do secretário de Segurança Pública, licenciado do governo Tarcísio de Freitas, que é o deputado Guilherme Derrite, ele que é do PP de São Paulo, para relatar o projeto de lei antifacção, uma das principais apostas do governo Lula para enfrentar a crise na área, provocou, de acordo com os aliados, um abalo na confiança do Palácio do Planalto no presidente da Câmara, Hugo Mota. O episódio se soma à derrubada, no mês de junho, do decreto que aumentava o IOF. Em conversas internas, o presidente Lula tem demonstrado contrariedade com Mota e também afirmou que a autoria do projeto foi roubada do Executivo por causa das alterações no texto feitas pelo relator, um dos políticos de maior destaque da direita na área de segurança pública. E Mota argumenta publicamente que tem a prerrogativa de indicar o relator das matérias e alega que Derrite traz a experiência de comandar a segurança pública no maior estado do país. E o presidente da Câmara ainda se queixa, aliados, de enfrentar ataques por parte do PT, e procurado, o deputado não se manifestou sobre este assunto. E falando sobre criminalidade, que é um próximo assunto em destaque aqui no site do Globo, marketing do crime. Quadrilhas usam redes sociais para se promover e recrutar jovens. Empresas responsáveis por plataformas afirmam remover perfis que divulgam conteúdos ligados à criminalidade. Aqui nos informa, por exemplo, que até cerca de um ano atrás, um rapaz de 14 anos nunca havia colocado os pés na Penha, zona norte do Rio, e tampouco conhecia os complexos da Penha e do Alemão. E o primeiro contato veio pela tela do celular, a partir de curtidas em fotos de perfis de integrantes da Tropa do Urso, que é um grupo ligado ao traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido pelo seu apelido Doca, que é chefe do Comando Vermelho nos 2 conjuntos de favela. E esse rapaz virou seguidor e passou a frequentar algumas das 26 comunidades da região. Em pelo menos 3 ocasiões, os seus parentes, que moravam com ele numa cidade da Baixada Fluminense, o viram subir na garupa da moto de um homem que vinha buscá-lo em casa. E o adolescente foi um dos 117 suspeitos mortos durante a mega operação das polícias do Rio. Foi pelas postagens em plataformas que a Polícia Civil concluiu que o garoto e outras 8 pessoas mortas na ação tinham ligação com o CV. Postagens ligadas às facções tomaram as redes sociais. Fotos e vídeos de homens com fuzis, drogas e ameaças de roubo circularam amplamente nas redes sociais. E aqui também nos explica sobre essa janela de exposição. Com milhares de seguidores e visualizações, o tráfico passou a ter mais uma janela de exposição para influenciar jovens e também cooptar novos integrantes.
Para o subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança, que é o delegado Pablo Sartori, o CV desenvolve ação coordenada de marketing para ganhar simpatizantes fora das favelas que domina. E esse fenômeno surgiu, segundo ele, de 5 anos para cá. O delegado afirmou o seguinte: organizações criminosas, como o Comando Vermelho, buscam projetar, para além de seus territórios, uma imagem positiva de liberdade e de vida de luxo. Criminosos posam em motos e carros caros roubados, vendendo a falsa ideia de que o tráfico é a única forma de mudar a vida. E quando morrem, recebem homenagens como saudades eternas para reforçar essa narrativa de que não foram esquecidos e de que o tráfico se importa com os seus mortos, que não seriam pessoas más. E o delegado confirma que isso é um marketing direcionado à sociedade. E o delegado também conta que sua equipe, assim como a das subsecretarias de inteligência das polícias civil e militar, monitora as redes usadas pelas facções, principalmente pelo CV, que costuma se exibir mais nessas plataformas. E segundo ele, ao identificar postagens de apologia ao crime, envia relatórios às polícias civil e federal para a instauração de inquérito. Agora, mudando um pouco de assunto, temos aqui um texto de Lauro Jardim sobre a Petrobras. Nova descoberta de petróleo na bacia de Campos. Também temos aqui um assunto para a política. União entre Freixo e Alcolumbre faz Amapá destinar 10 milhões de reais a enredo da Mangueira. Esse valor corresponde ao terceiro maior termo de fomento firmado pela gestão Clécio em 2025. E Estado prepara força-tarefa para remover 13 mil barricadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui nos conta que essa ação envolverá prefeituras, maquinário pesado e apoio da Polícia Militar para remover as estruturas do crime organizado. São Gonçalo e São João de Meriti são os pontos considerados mais críticos. Já neste carrossel de imagens aqui do site do Globo, temos primeira sobre a COP30 Amazônia, novas tecnologias expostas em Belém ajudam a revelar os segredos dos oceanos. E uma entrevista com a porta-voz da Anistia Internacional afirma que países ricos não admitem culpa por mudanças climáticas. Sobre as eleições chilenas, comunista e ultradireitista disputarão o segundo turno no Chile. E na área da saúde, do jejum ao que comer em cada idade, o que a ciência diz sobre o café da manhã, que é considerado a refeição mais importante do dia. E ainda sobre política, o mapa de votos de Alcolumbre contra a indicação de Messias no Supremo Tribunal Federal. E de olho no Congresso, temos aqui este assunto, essa matéria em destaque: Salles, Carol de Tone e Luiz Lima. Partido Novo mira dissidências do PL de olho na eleição de 2026. A sigla mira insatisfeitos com a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, a fim de ter candidaturas competitivas para o Congresso pelas regiões Sul e também Sudeste. E o Supremo publica a ata de julgamento que manteve condenação de Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe. A análise dos recursos foi concluída na última sexta-feira. O acórdão, que é um documento que oficializa o resultado do julgamento, ainda será publicado. E os 4 ministros da primeira turma já haviam votado no último dia 7, no do julgamento, para rejeitar os embargos de declaração, tipo de recurso utilizado. Entretanto, a análise continuou no plenário virtual por uma semana. E os ministros também decidiram rejeitar os recursos dos ex-ministros Walter Braga Neto, da Defesa e Casa Civil, Anderson Torres, Justiça e Segurança Pública, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional e Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e do deputado federal Alexandre Ramagem, ele que é do PL do Rio de Janeiro.
E dos 8 condenados, apenas o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, não recorreu. Ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. E aqui nos informa que ainda será publicado o acórdão, que é esse documento que vai oficializar o resultado do julgamento. E só a partir daí começa o prazo para a apresentação de novos recursos. Os advogados podem optar por protocolar novos embargos de declaração, que são os chamados embargos dos embargos. E nesse caso, o prazo é de 5 dias. E ainda como nos explica nesta matéria, uma outra possibilidade é a interposição dos embargos infringentes. Os 2 recursos têm finalidades diferentes. Os embargos de declaração servem para esclarecer dúvidas, contradições ou até omissões de uma sentença. Falando sobre futebol, processo entre Milton Nascimento e Cruzeiro. O Clube Mineiro transfere a culpa para o Gabigol. Também temos aqui um assunto que Tom Cruise recebe Oscar honorário e é ovacionado em noite de gala em Hollywood. O ator já tem 63 anos. Também falando sobre essa área de entretenimento, Cláudia, em Três Graças, a atriz vira meme e compartilha bastidores da novela nas redes sociais. Agora na Editoria Brasil temos um destaque para a cocaína negra. Uma droga apreendida em mansão de luxo em Manaus é 10 vezes mais cara e indetectável. A perícia afirma que esse material é modificado com carvão e toner para não ser identificado por cães nem testes rápidos, como a gente consegue observar aqui nesta imagem. Aqui diz que cerca de 40 quilos de cocaína negra foram apreendidos numa mansão de luxo em Manaus durante uma operação policial na capital amazonense. Essa droga é uma versão do entorpecente branco modificada para enganar a fiscalização. É quase impossível de ser detectada por cães farejadores e testes rápidos. Agentes localizaram o material escondido em fundos falsos de móveis e quadros de uma residência no bairro Ponta Negra. E agora falando sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, lá em Niterói, furto cinematográfico em Niterói. Em depoimento, a vítima disse estar sendo perseguida por um dos réus. O empresário afirmou que Alexandre Ceotto insistia em procurá-lo. O advogado que cometeu o furto, por sua vez, alegou problemas financeiros para participar desse crime. E ex-primeira-ministra de Bangladesh, na Índia, é condenada à morte. Aos 78 anos, a líder é considerada culpada por ordenar repressão, que deixou mortos durante os protestos que levaram à sua queda em 2024, segundo decisão do Tribunal de Dhaka. O caso foi a ex-primeira-ministra lá da Índia, que foi condenada à morte. E falando sobre crise política, Trump sugere possibilidade de diálogo com Maduro. O presidente dos Estados Unidos afirmou que conversaria com qualquer líder político. Um outro assunto, também em destaque aqui no site do Globo, é sobre a verdade sobre o safari humano. Testemunhas relembram o horror vivido em Saravejo. Os viajantes pagavam até R$600 mil para participar de caçada humana. Um outro assunto, agora falando sobre política, derrite contra a Polícia Federal. O secretário de Segurança de São Paulo produziu um monstrengo revelador dos interesses estabelecidos na máquina da segurança do país. Aqui temos também um assunto internacional: forte odor e enxames de moscas. Navio com quase 3 mil vacas fica à deriva por 2 meses após o veto na Turquia. Animais enfrentam condições insalubres, mortes e escassez de suprimentos enquanto a embarcação retorna
ao Uruguai, como a gente observa nestas imagens que elas circulam nas redes sociais. Agora, passando para um outro tema, temos aqui sobre a nova polícia secreta, escalada autoritária da polícia migratória sob Trump desafia limites da lei nos Estados Unidos. Para cumprir sua promessa de campanha de deportação em massa de imigrantes sem documentos, que em sua maioria são de origem latino-americana, o ICE tem sido denunciado, inclusive na justiça, por agir com truculência, acima de lei e sem qualquer responsabilização por erros. Um outro assunto é um caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Moradores de Copacabana reconhecem nas ruas homem investigado por furto em prédios da Zona Sul. O Eduardo Lordão foi visto nas imediações do Posto 5. A Polícia Civil aguarda a decisão da Justiça sobre o mandado de prisão deste homem. Agora, também um destaque para a América Latina. Maduro canta Imagine, de John Lennon, e faz um apelo de paz aos Estados Unidos em um ato lá que aconteceu na Venezuela. Em meio à tensão, o líder venezuelano usa clássico para defender a União e criticar a presença militar americana no Caribe, como a gente observa aqui trechos deste momento. Agora, tiroteio na Vila Sônia, São Paulo, deixa um morto após motorista apontar arma para policiais. Veículo roubado tentou fugir de patrulha da Polícia Militar e 2 suspeitos ficaram feridos e outro foi preso. Esse caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, lá na Avenida Eliseu de Almeida, Vila Sônia, em São Paulo. E FUNAI responsabiliza pistoleiros por ataque que deixou indígena morto em Guatemi, lá no Mato Grosso do Sul. O órgão federal diz que tiroteio deixou um morto e 4 feridos. Já no Rio de Janeiro, temos aqui uma investigação. A Polícia Civil realiza operação contra a receptação de celulares com agentes no Rio de Janeiro e em 10 estados. Essa investigação avançou com a prisão de suspeito apontado como referência em desbloquear os aparelhos, até mesmo de forma remota, e que dava também cursos de forma online. E o governo do Rio se reúne com prefeitos nesta segunda para discutir plano contra barricadas. As barreiras atrapalham o acesso das forças de segurança e ajudam o controle do território pelo crime organizado em regiões que dominam. E aqui nesta fotografia temos a legenda que os policiais que estão presentes precisam vencer a barricada na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. E as estruturas servem para proteger chefes do Comando Vermelho. E sobre calendário, feriadões de 2026 devem injetar 3 bilhões na economia do Rio de Janeiro, aponta um levantamento. A boa distribuição dos feriados ao longo do ano favorece o planejamento. Agora, temos aqui um assunto que Boninho anuncia um novo reality show após saída do BBB. Ele afirmou o seguinte: sem ex, sem celebridades e sem sub. O diretor de TV cria um programa próprio aos moldes da mais famosa atração do gênero no país, com participantes sem nenhuma presença nas redes sociais. Um outro assunto, filme Silvio Santos vem aí. Com Leandro Hassum, terá recriação do show de Calouros. Também temos agora próximo destaque, no caderno de saúde e bem-estar, fazer exercício físico antes de dormir. É uma má ideia? E veja como um treino noturno pode afetar o seu sono. Também temos um outro destaque. Você realmente precisa comer para reabastecer durante o treino? E veja o que diz a ciência sobre este assunto. Ingerir ou não calorias no meio da atividade física depende dos objetivos e intensidade da prática. E mosquito modificados para combater a dengue chegam à nova cidade
no Brasil. E esse método envolve a criação e a liberação de mosquitos modificados para carregarem uma bactéria que impede o desenvolvimento dos vírus da dengue, da zika e da chikungunya. Também temos sobre saúde que a vacinação evitou mais de 1 milhão de mortes por câncer de colo do útero em países pobres. A campanha de 3 anos destinada a populações de lugares com baixa renda teve um impacto significativo na incidência desta doença. Agora sobre esportes, temos aqui a primeira matéria que fala sobre a sustentabilidade financeira, dívidas, recuperação e investimentos de SAFs, o que Fair Play muda no dia a dia do futebol brasileiro. E a empresa de Neymar Pai compra a marca de Pelé em negócio de quase 100 milhões de reais. E Copa do Mundo 2026 chega a 2/3 de classificados. Agora, temos aqui um assunto sobre negócios. O diretor-geral da SBM Offshore diz que petroleiras revisam planos com o novo preço do petróleo. Já na economia, um destaque para o PIS/PASEP 2026. Saiba quanto você vai receber de acordo com a nova regra e quando sai o calendário. A data de pagamento serão definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego no mês de dezembro. Ano que vem será o primeiro com mudança nos créditos para decidir quem terá acesso ao abono. E a família dona da Apivida passa a deter 41,43% das ações da operadora de saúde. Controladores compraram 20 milhões de ações ordinárias da companhia após um tombo de 49% na bolsa. E aqui também nos informa que o Mercado Pago cria CDB que permite resgate 24 horas e pode render até 150% do CDI. Esses títulos serão disponibilizados em etapas para novos e velhos clientes no aplicativo do Mercado Pago nas próximas semanas. Agora, nos principais assuntos internacionais que estão em destaque aqui no site do Globo, primeiro é para o continente asiático. Aqui diz que o Japão diz ter mobilizado a aviação de combate após um suposto drone chinês ser detectado perto de ilha próxima a Taiwan. Esse incidente ocorre em meio ao aumento das tensões provocadas por declarações recentes da primeira-ministra japonesa sobre o território taiwanês. Sobre o Oriente Médio, após anos de crescimento econômico, guerra em Gaza ameaça o ecossistema de startups. Setor de tecnologia palestino enfrenta demissões em massa, bloqueios e preconceito, mas tenta se reinventar com fundo de apoio a empresas de inovação e trabalho remoto, e o PIB retrocedeu a níveis de 2009. Agora um outro assunto. Respeitamos a vontade do povo equatoriano, afirma Noboa após derrota em referendo. Cerca de 61% dos eleitores recusaram a presença de tropas estrangeiras no Equador e 62% votaram contra a criação de uma nova Constituição. E aqui também temos a matéria, os ataques aéreos russos mataram 3 pessoas no leste da Ucrânia. O chefe da administração militar da região de Kharkiv confirmou que a ofensiva também deixou os feridos. Agora, em variedades, temos aqui um outro assunto. Entre penhascos e séculos, conheça a cidade francesa suspensa a 70 metros, que desafia o Mediterrâneo. Um outro destaque também, resgate aéreo salva paraquedista após acidente em Canyon, nos Estados Unidos. E esse vídeo, que está aqui em destaque na matéria, registra o momento dessa tensão. Base Jumper fica presa em penhasco e é retirado por operação complexa de helicóptero em área remota de Moab. Já no Brasil,
Rede de hotéis é condenada a pagar a indenização após discriminar garçonete por cabelo ruivo. A empresa terá de pagar o dobro da remuneração que ex-funcionário receberia ao longo de um período de 2 anos de trabalho. E conheça também o Festival Rota dos Pescados, que exalta as belezas e os sabores do São Francisco. A ideia é jogar luz no rio. É um meio de mostrar nossos insumos, os pescados, a essência da cozinha e da cultura locais, resume o chefe Antônio Mendes. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui a nossa primeira matéria em destaque e fala sobre a Conferência do Clima. Sociedade civil pressiona COP30 em semana decisiva. Representantes dos 194 países presentes em Belém têm só essa semana para fechar consensos sobre os principais pontos do encontro na capital paraense. Mas divergências são muitas. No domingo de folga oficial, ativistas se mobilizaram. E cidades estão despreparadas para os desastres. Estudo da Confederação Nacional de Municípios mostra que apenas 12% têm estrutura de defesa civil exclusiva e equipada, enquanto 13% não têm condições de promover nenhuma ação de proteção aos moradores da região. Agora falando sobre uma outra problemática, que é a segurança pública, temos aqui esta matéria: equiparação de facção a terrorismo abre brechas. Especialistas ouvidos pelo Correio advertem: reclassificar organizações criminosas, como quer a oposição no Congresso, fragiliza a soberania, mas se choca com a legislação. Não resolve o drama da violência, nem aumenta a eficiência contra os ilícitos. Já falando sobre casa própria, a ADEMI, Distrito Federal, promove evento para a venda de mais de 3.000 imóveis. Esse evento oferecerá mais de 3.000 imóveis em Brasília, com financiamento de até 90% do valor e juros de 10,65%. E falando sobre um tema de imigração, visto mais difícil reduz viagens aos Estados Unidos. Todos os portadores de permissão de entrada, que são os estudantes, trabalhadores ou turistas, poderão ter os seus documentos revisados. Já sobre saúde, câncer de pele. Adesivo percebe risco da doença. Cientistas desenvolvem dispositivo vestível que dispensa bateria e chip, capaz de captar as propriedades elétricas das lesões. E o uso desse material, que é simples e não invasivo, reduz risco de biópsias desnecessárias nos pacientes. E falando sobre eleições, temos aqui uma matéria: quem é o Bolsonaro chileno que disputará a presidência contra comunista no Chile? Advogado católico e conservador já contribuiu para transformar a direita tradicional chilena, com uma plataforma que suscita comparações com líderes de outros países, como Donald Trump, Javier Milei ou Jair Bolsonaro. E a previsão do tempo: segunda-feira de calorão e pouca chance de chuvas. Sobre as eleições do próximo ano, reorganização da direita sem radicalismo. Partidos considerados inorgânicos e ocupantes de cargos no governo federal e na oposição, PSD, MDB e republicanos, podem aumentar o poderio na janela partidária. E Enem vai voltar, a avaliar ensino médio em 2026. O Ministério da Educação quer ampliar o papel do exame como um indicador da educação básica. E, além disso, a expansão para países vizinhos também está em análise. Falando ainda sobre a COP, Raoni pede ao mundo que não desista da luta pelo meio ambiente. O Raoni é o cacique. Ele tem atualmente 93 anos de idade. E atenção, agora um assunto internacional sobre a Ásia.
Tensão com a China derruba a Bolsa de Tóquio. A crise começou quando a nova primeira-ministra japonesa declarou que, se uma hipotética situação de emergência em Taiwan implicasse o uso da força por parte da China e a mobilização de navios de guerra, o cenário poderia constituir uma ameaça à sobrevivência do Japão. E ex-primeira ministra de Bangladesh, na Índia, é condenada à morte. No futebol, pai de Neymar compra marca Pelé em negócio milionário. E entenda o que está em jogo com a reforma administrativa. A PEC 38 de 2025, de iniciativa do Legislativo, prevê gestão por resultados, digitalização e também o combate aos privilégios. Mas especialistas alertam para riscos de precarização e interferência política. Agora, um outro assunto é sobre teatro. A Associação Tocaia lança a segunda edição do projeto Racismo no Banco dos Réus. Essa peça será apresentada na próxima segunda, ou melhor, será hoje, nesta segunda-feira de 17 de novembro, para representantes do sistema de justiça, educadores e artistas no Distrito Federal. Agora, temos aqui sobre o meio ambiente, que é uma sessão especial COP30 do Correio Brasiliense. A capital, com mais dias de calor extremo, não tem como dormir, te degrada muito. Sede da COP30, Belém foi a capital brasileira com mais dias de eventos de extremos de calor no ano passado. 212 dias, e adolescentes da periferia relatam dificuldades para estudar e até mesmo para dormir. E o cabo de guerra sobre petróleo e dinheiro para mudanças climáticas. O presidente da COP30 disse que seria bom a presença de Lula para tentar destravar esses impasses. E rota na Ilha de Combu une turismo e tradição ribeirinha. Aqui diz que um grupo de empreendedores cria passeio pelos igarapés, que inclui gastronomia, artesanato e uma verdadeira aula sobre a Amazônia. E netos de protetores renovam a aliança contra as mudanças climáticas. Agora no Caderno de Cidades, sobre o Dia da Consciência Negra, fazendo alusão a este dia, desfile Beleza Negra defende combate ao feminicídio. E Parque da Cidade recebeu evento dedicado à prematuridade. E filho de Ibanez Rocha se filia ao MDB e defende jovens na política. E a população do Distrito Federal terá transporte gratuito no Natal. Também temos aqui um caso de crime, patrimônio desprotegido, furto no Instituto Histórico do Distrito Federal, expõe falhas. Ainda sobre a consciência negra, luta antirracismo está presente no sistema de saúde. E antes de darmos continuidade aos destaques aqui do site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, com peixe torrado, e não para. O caba chega a salivar. É de ficar besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. Terra de rendeiras, arte feita em couro e riqueza cultural. Sou apaixonado, o lugar abençoado. O governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. Eu peço permissão às senhoras e senhores internautas, nossos telespectadores aqui da TV da Transparência. Vez por outra eu apareço aqui
falando em números da nossa audiência. É porque isso é muito gratificante para todos nós que fazemos a TV da Transparência. O YouTube que nos acompanha, o YouTube acompanha todas as publicações que tem na internet, todos os sites, todos os blogs. Mas aqueles que se destacam, o YouTube acompanha mais de perto e informa a esses grupos, blogs, sites, TV web, rádio. Ele forma a audiência mensal. Nós recebemos informações do YouTube desde o mês de dezembro do ano passado. Recentemente, nós mostramos os números dos 9 primeiros meses deste ano. E na semana passada, nós recebemos a informação que vamos mostrar no gráfico aí agora. Vamos mostrar o gráfico, esse gráfico aí que nós elaboramos aqui. Recebemos a informação do YouTube, dizendo que a TV da Transparência alcançou em sua atuação digital 12 mil inscritos e, de acordo com dados oficiais, o canal registrou 3.700 horas, ou seja, 222 mil minutos de audiência somente no mês de outubro. Obrigado. Isso nos sensibiliza muito e nos impõe mantermos o ritmo de trabalho que estamos mantendo desde a inauguração desse veículo de comunicação. Obrigado. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. E ainda no site do Correio Brasiliense, temos aqui uma matéria em destaque que fala sobre a homenagem. O Detran realiza ações pelo Dia Mundial em memória das vítimas de trânsito. Essa data é anualmente no terceiro domingo, é celebrada, no caso, anualmente no terceiro domingo do mês de novembro. E o objetivo é promover a reflexão sobre as consequências dos sinistros de trânsito. E falando sobre essa questão de acidentes, colisão frontal deixa um homem morto e outro ferido em Samambaia Norte. E motociclista morre em Braslândia. E ela é a segunda vítima em 24 horas. De acordo com as informações iniciais sobre este caso, não há um indicativo de que essa moto tenha se envolvido em uma colisão. E quando o socorro chegou, infelizmente, a vítima já estava sem vida. E falando ainda sobre o mês da consciência negra, magistrados e advogados defendem mais espaços no judiciário do nosso Brasil. Segundo o CNJ, há 81
1.203 pessoas negras no judiciário brasileiro. Esse número representa 26,82% do total. E o Correio conversou com alguns deles que destacaram a importância do letramento racial e também da equidade de oportunidades. E sobre Natal, Bazar do Rema retorna em novembro e celebra 49 anos de Feira de Natal. E voluntários de 9 a 90 anos organizam a maior feira natalina de Brasília, que há 49 anos sustenta as ações sociais do Recanto de Maria. Os principais destaques sobre política aqui do nosso país. Primeiro, assunto é sobre crime organizado. Denúncia do Ministério Público Federal atinge ex-deputado. O TH Joias é apontado como parte do abraço político do CV e responderá por tráfico, comércio ilegal de armas e também corrupção. E Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, afirma que o governo do Brasil deve demitir o CEO e o PT reage. O governador é cotado para representar o bolsonarismo nas eleições do ano que vem. Tarcísio foi criticado pelo líder do PT na Câmara, o deputado federal Lindenberg Farias. E o orçamento de 2026 será votado até 17 de dezembro no Congresso. O parlamento vai contar com 3 sessões conjuntas a partir do dia 27 de novembro, destinadas para a votação de vetos, projetos de lei, também LDO. Já na área de educação em carreira, aqui do Correio Brasiliense, confira os gabaritos extraoficiais do segundo dia de provas do Enem. Esse segundo dia, lembrando, aconteceu ontem, domingo, dia 16 de novembro. E na educação, por que em cada 4 jovens até 19 anos não concluem o ensino médio no Brasil? E apesar do avanço nos últimos anos, o índice de conclusão do ensino médio ainda é de 74%, que é abaixo do ensino fundamental. E um abismo separa ricos e pobres na última etapa da educação básica, revela estudo. E lagarto venenoso citado no Enem 2025 inspirou a criação do Ozempic. E o outro destaque é sobre concurso SUSEP. Nomeação de 75 aprovados é autorizada. De acordo com a portaria, essa nomeação está condicionada à existência de vagas na data da nomeação das pessoas candidatas e é adequação orçamentária. Agora, nos principais acontecimentos aqui do nosso país, o primeiro assunto é sobre a Conferência do Clima. Marcha contra petróleo leva multidão às ruas de Belém. Falando sobre gasto público, FAB confirma R$345 mil para buscar ex-primeira-dama do Peru. A confirmação se deu por meio de requerimento de informação apresentado pelo líder do Novo, que é o Márcio Van Hatten, ao Ministério da Defesa. E essa solicitação para buscar a Nadine parte do próprio presidente Lula, via Ministério das Relações Exteriores. E, como nós vimos, custou aí para os cofres públicos R$345 mil. Falando sobre a Igreja Católica, maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará. Com 54 metros de altura, o monumento supera o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. A inauguração ocorreu na última quinta-feira, dia 13, com missa campal e também com shows, como a gente observa aqui nesta fotografia. A maior estátua de Nossa Senhora de Fátima do mundo foi inaugurada em Crato, aqui no nosso estado. Sobre discriminação, temos aqui esta matéria. A Defensoria Pública reage a controle migratório em Florianópolis. O órgão recomenda a prefeito que acabe com triagem de passageiros em situação de vulnerabilidade na rodoviária da cidade, por violar os direitos fundamentais. Topázio Neto anunciou devolução de quem chegar sem trabalho e residência. E ONGs denunciam presença de lobistas de combustíveis fósseis na COP30. Também temos aqui falando sobre economia.
Com Pix, empresas e consumidores economizaram 117 bilhões de reais em 5 anos. E crise do arroz contrasta com boa safra de grãos no país. E a proposta ambiciosa que fez o pai do Pix deixar o Banco Central. Sobre o tarifaço, aqui diz que a perda de mercado nos Estados Unidos preocupa os exportadores. Sobre esportes, Raíssa Leal confirma domínio e é pentacampeã do STU Pro Tour Rio de Janeiro. No futebol, Sampaoli admite falhas e promete: até a final precisam ser corrigidas. E Goiás volta ao G4 com vitória sobre Novo Horizontino. E o Atlético Paranaense vira sobre a Ferroviária no fim e deve retornar à Série A. Nos assuntos internacionais, primeiro aqui é para o México. Milhares de pessoas marcham no México contra o governo. E Maduro lidera cartel e será declarado terrorista de acordo com os Estados Unidos. No Oriente Médio, Netanyahu reitera a oposição a Estado palestino na ONU. E como a China venceu corrida global das baterias. Já no caderno de Ciência e Saúde, denisovanos ajudam a entender sobre os humanos na Terra. Também temos que uma nave-cidade planejada para viajar 400 anos até outro planeta. É um destaque aqui sobre ciência. Esse projeto imagina uma estrutura de 58 quilômetros capaz de sustentar gerações humanas em uma viagem espacial. Um outro destaque sobre saúde agora fala sobre caminhos alternativos até a gestação. A reprodução assistida cresce aqui no Brasil. E a vitamina D, um marcador da mobilidade. Esta matéria afirma que baixos níveis do nutriente no sangue sinalizam risco aumentado de lentidão de marcha na velhice, impactando diretamente a independência. O estudo mostra que carência está associada a maior possibilidade de quedas, hospitalização e mortalidade. Agora, um destaque de hoje no jornal Estado de São Paulo, no site de notícias, entenda as alterações do PL antifacção que podem blindar a Refit e o PCC e afetar a Carbono Oculto. Deputado quer derrubar resoluções do Banco Central contra a farra das criptomoedas. Delegados, auditores e empresários do setor de combustível dizem que projeto de derrite ataca a receita. Um outro assunto, temos aqui na coluna do Estadão em Destaque sobre política, Lula é aconselhado a ignorar sindicatos e manter fim de descontos para evitar uma nova crise do INSS. E como a polícia descobriu clientes de homem que dava curso de desbloqueio de celulares roubados. Já no site aqui da Agência Brasil, desta segunda-feira, Trump afirma que Estados Unidos podem iniciar conversas com Maduro. A Venezuela enfrenta uma pressão cada vez maior de Washington. E sobre o Enem 2025, pedido de reaplicação de provas começa nesta segunda. Os afetados por logística ou doenças infecciosas têm o direito à solicitação. E Lula envia nesta segunda ao Congresso o novo Plano Nacional de Cultura. PNC vai orientar a política cultural do país nos próximos 10 anos. E as eleições presidenciais no Chile vão para o segundo turno. A Janete Jara e José Antônio foram os mais votados no último domingo. E a Caixa paga a Bolsa Família a beneficiários com NIS de Final 2. E sobre o Enem, cerca de 70% dos inscritos fizeram as 2 etapas da prova. E sobre o meio ambiente, China apoia combate à mudança do clima, diz o presidente da COP30. Embaixador concedeu entrevista ao programa Brasil no Mundo.
E esses foram os principais destaques nos sites dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue nos acompanhando na TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.